Então, nós vamos continuar ainda com o crescimento da população brasileira, tá bom? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a pirâmide etária e alguns indicadores, né, que podem estar refletidos nesse gráfico chamado de pirâmide etária. Tá bom, Ian, já eu coloco presença na chamada. Ô, professora, Oi. você sai da aula do nada, porque a minha internet está horrível. Eu vou fazer o quê? E eu saí da aula do nada. É porque a minha internet está muito ruim. Certo. Pode ficar tranquilo, eu entendo perfeitamente. A internet às vezes não colabora. Vamos lá, página 169. Então, meus amores, nós temos aí só um minutinho. O que está aparecendo para vocês no compartilhamento de tela? Agora nada, né? Ô, Rian, eu já coloquei presença na chamada, no seu nome, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre o crescimento da população brasileira. Só que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns indicadores que estão inseridos, que a gente pode enxergar nessas pirâmides etárias. Então, nós falamos sobre a melhoria da qualidade de vida e a queda de mortalidade da população brasileira na última aula, não foi isso? Então, por que aconteceu isso? O que aconteceu de tão legal e tão importante para que a população brasileira começasse a ter longevidade, ou seja, começasse a crescer mais? Porque os pais pensavam que ia ter mais gente para trabalhar na roça, essas coisas assim. Isso está relacionado ao crescimento, aquele crescimento acelerado da população. Então vamos lá fazer uma revisãozinha das aulas passadas. Nós estávamos estudando, nas últimas aulas, a população brasileira e o crescimento. Então nós vimos que a nossa população é uma das maiores do mundo. Vimos que a chegada de imigrantes fez com que essa população crescesse de maneira rápida, ou seja, nós tivemos um aumento da população pela chegada de imigrantes. Vimos também que os filhos, esses imigrantes tiveram filhos e isso fez com que a população brasileira crescesse, mesmo não tendo mais um fluxo de migração tão intenso para cá, para o Brasil. E vimos também que depois de um tempo, essa população brasileira, ela começou a crescer, continuou crescendo, né, seguindo o crescimento, seguindo a dinâmica natural do crescimento, só que crescendo de maneira lenta. E a gente teve alguns fatores para isso, principalmente o fator cidade e indústria. Ou seja, com o processo, com a industrialização, o crescimento das cidades, as pessoas, aquele êxodo rural que nós falamos já no tema migração, isso fez com que as pessoas fossem para a cidade, morar na cidade. E isso levava as pessoas a se estruturarem, a se organizarem de maneira diferente no espaço urbano. E se na roça, ou seja, no rural, as pessoas tinham muitos filhos porque não tinha anticoncepcional, ou seja, não tinham como controlar a quantidade de filhos que tinham, a mulher não tinha controle da taxa de fecundidade. Por outro lado, as pessoas que nasciam lá no campo eram revertidos, ou seja, eram introduzidos na mão de obra. Eles iam trabalhar no campo, era mais mão de obra para aquela família. Então, quando essa família foi para a cidade, provavelmente expulsa do campo pela máquina, fazendo o êxodo rural, essas famílias chegaram na cidade e tiveram que se organizar de uma maneira diferente, porque na cidade tudo se paga. Então, se eu tenho 10 filhos, eu vou ter que alimentar 10 filhos, eu vou ter que pagar educação praticamente para 10 filhos, eu vou ter que pagar aluguel, eu vou ter que ter uma casa maior para comportar tantos filhos. Então, isso fez com que as pessoas começassem a pensar diferente e a organizar e estruturar a família de maneira diferente. Então, foi que professora, tá bom, mas a mulher não tinha controle.
Então, ela não tinha controle. Só que com o avanço na medicina, os métodos contraceptivos, ou seja, aqueles métodos que evitam, que dá o poder à mulher de controle da fecundidade, ou seja, ela que decide quando vai ter filhos, então fez com que a mulher também tivesse esse controle. Hoje você vê famílias com no máximo 3 filhos, 1, 2, 3 filhos no máximo. Então, a nova estrutura, a nova organização familiar, porque as condições do período, ou seja, as condições de um mundo globalizado, capitalista e principalmente as famílias que estão no espaço urbano, exigiu essa transformação e essa nova adaptação e reorganização. Até aí tudo bem? Sim. Então, isso foi um resumozinho, sabe? Aquele resumo básico para a gente continuar a aula. Então, nós vimos também que a população brasileira ela vivia pouco. A estrutura da pirâmide etária, vocês podem observar na página 169 do livro de vocês, sofreu essas pirâmides etárias, tem 4. Então, de 1980 até 2010, houve uma transformação considerável na estrutura dessa pirâmide etária. Então, nessa primeira, em 1980, você veja que os idosos eles não chegavam, muitos idosos não chegavam no topo da pirâmide. Era uma pequena parcela da população idosa que estava aí, representada no topo da pirâmide. Então, por quê? Porque não tinha algumas políticas públicas que ajudassem nessa longevidade, que ajudassem esses idosos a chegarem a uma idade mais avançada. Então, os avanços da medicina, por exemplo, colaborou muito para isso. Melhoria nas condições sanitárias, ampliação do sistema de educação pública. A educação é muito importante. É importante para tudo, é um pilar fundamental da sociedade. Então, ampliação da oferta de alimentos. Então, as pessoas elas começavam a ter acesso a medicamentos, ao avanço da medicina, ou seja, agora tinha meios que curavam e preveniam as pessoas de algumas doenças que eram fatais, como, por exemplo, o sarampo, o ebola, diversos tipos de doenças que antes eram fatais. E hoje, essas pessoas agora têm um meio de se prevenir e até se curar com relação a isso. Isso vai acontecer logo, logo com esse coronavírus também, pode ter certeza. Então, teve também a oferta de alimentos, as pessoas começaram a se alimentar melhor. Então, tudo isso ajudou bastante para que as pessoas tivessem longevidade, ou seja, tivessem um tempo de vida mais longo. E a elevação também da renda. Ter renda é fundamental para que a população viva bem, tenha tranquilidade, tenha condições de sobrevivência melhores. Saúde, educação, boa moradia, morar em um lugar com saneamento básico. Então, tudo isso influencia e tudo isso é fundamental para a longevidade. Então, vejam aí, vamos analisar essas tabelas. 1980 a 1991, 2000 e 2010. Veja em 1980 como era. Então, nós tínhamos um topo da pirâmide muito fino, não é? Um topo fino. Nós tínhamos a pirâmide na base. Quem é que fica na base da pirâmide? Crianças. Então, as crianças, na base da pirâmide, nós tínhamos uma quantidade de crianças elevadas, né, maior do que qualquer outra parte da pirâmide. Tínhamos uma população adulta razoável e temos uma população idosa muito baixa. Então, vejam que as pessoas viviam mais até 69 anos no máximo. Os que chegavam a 80 era uma parcela muito pequena da população. Isso em 1980. Em 1991, ou seja, uma década mais um pouco de uma década depois, eu já tenho uma mudança nessa população. Então, vejam, as crianças se tornaram mais adultas. O que é que eu posso entender com isso? Que teve uma queda da mortalidade infantil. Enquanto na primeira eu tinha uma base da pirâmide larga, e essa base ia afinando até chegar no topo, eu posso entender o quê? Houve mortalidade infantil e as pessoas não conseguiam viver muito, não conseguiam chegar a uma idade avançada. Em 1991, o que é que eu posso entender com essa pirâmide de 1991?
Tem gente? Oi? O que eu posso entender com essa pirâmide? Ela é igual à primeira? Não. Não. Ela é mais proporcional, não é? Cara, não tá Isso parecendo é. nenhuma pirâmide. É 169 do livro, a página. Ah, tá. Encontraram? Então, olha, em 1991, essa pirâmide etária ela é mais proporcional que a de 1980, que a de 1980. Então, eu tenho um número de crianças, uma base, né, larga da pirâmide, mas essa base ela vai estar em harmonia com o resto da pirâmide, com o corpo e com o topo da pirâmide. Gente, tá fazendo algum barulho aí? Eu tô ouvindo barulho. Oi? Eu tô ouvindo barulho de criança gritando no fundo. É assim Não é mesmo. que não é da senhora, não. Não, é porque às vezes aqui é muito barulho, tem dias que aqui é mais barulhento do que o normal. Então, às vezes eu fico preocupada em saber se está atrapalhando a aula. Mas está atrapalhando? Não. Não. E vamos lá. Em 2000, essa pirâmide, ela, gente, o que eu quero que vocês observem é que essa primeira pirâmide, em 1980, eu posso entender que a taxa de mortalidade infantil foi alta, porque eu tenho uma base larga, mas um topo muito curto, e um meio também. Significa que as minhas crianças não chegaram em grande quantidade, em grande proporção, ao meio da pirâmide, ou seja, a fase adulta. E chegaram menos ainda na fase idosa, no topo da pirâmide. Em 1991, eu já posso entender que algumas crianças chegaram, conseguiram sobreviver e chegar à idade adulta. Então vejam que a base da pirâmide e o corpo da pirâmide é mais largo do que a primeira. E o topo da pirâmide já começa a ficar mais largo um pouquinho. Então, com isso eu entendo, olha, houve melhorias aí. Teve melhorias, e essas melhorias estão sendo refletidas nessa pirâmide etária. Eu posso ver nessa pirâmide etária que as crianças viraram adultos, uma maior quantidade de crianças sobreviveu e virou adulto, e que esses adultos conseguiram ter condições, uma parte maior do que aqueles que viveram em 1990, em 1980, conseguiram chegar ao topo da pirâmide. Em 2000, essas condições já estavam, ou seja, houve uma melhoria constante nessas condições. Então, veja que em 2000 eu tenho uma base da pirâmide o quê? Como é que está a base da pirâmide aí, no ano 2000? Oi, galerinha, vamos lá, aprender essa pirâmide, vai cair na prova. Como é que está a base dessa pirâmide? Larissa, Ana Paula, Maria Luísa, gente, Larissa. Eita, que feriado devia ter servido para vocês ficarem mais ativos, ter descansado mais. Gente, em 2000, essa pirâmide da página 169, no ano 2000, ela já está mais proporcional. Então, vejam que as proporções vão aumentando. Então, eu tenho uma base mais curta do que o corpo. Significa que eu já tenho, a partir daqui eu já tenho um controle de natalidade maior. As pessoas, as mulheres estão tendo esse controle de maneira mais eficiente, mais eficaz.
E aí estão diminuindo muito a taxa de fecundidade e a taxa de natalidade também. Logo, o corpo da minha pirâmide ele está mais largo, eu tenho mais adultos, eu tenho uma população economicamente ativa trabalhando para reinverter esse todo o lucro que é ganhado em políticas públicas para essa população idosa e para essa população formada por crianças e idosos. E eles estão juntando também aquilo que a gente vai chamar de previdência, de fundo previdenciário, para que essas pessoas, quando cheguem na idade, na velhice, tenham como sobreviver, como receber um recurso do governo que eles trabalharam e juntaram a vida inteira para ter uma velhice mais tranquila. E em 2010, a gente vê que o topo da pirâmide já está bem largo, né, em comparação a 1980, e vemos que a base ainda assim continua fina, continua menos larga do que o corpo da pirâmide. Então eu entendo que, olha, houve, só por essa pirâmide de 2010 eu posso entender, houve melhoria na educação, na saúde, houve melhorias na alimentação dessas pessoas, houve políticas públicas para que essas pessoas tivessem condições de vida, condições mais favoráveis para que conseguissem viver mais, tivessem mais tranquilidade, tivessem uma boa alimentação, uma boa saúde, empregos. A gente pode entender tudo isso a partir desse gráfico. Podemos avançar? Sim. Página 170. IDH, o que é IDH para vocês? Gente, Sim. De alguma coisa. o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Índice de Desenvolvimento Humano, perdão. Muito bem, Maria Luísa. É a Paulino ou Belarmino? Paulino, isso. Maria Luísa Paulino, é exatamente isso. É o índice de Ô, professora, minha desenvolvimento. internet tá tão ruim que a hora fala, trava tudo. Mas eu vou postar a aula lá. A aula vai estar tranquila lá no YouTube, tá bom? Por isso, se eu não responder, é problema não. Certo. Gente, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um dos indicadores, é um indicador bem relevante, ou seja, bem importante, para me saber o nível de desenvolvimento de um país. Tanto que os países desenvolvidos, a primeira característica que se olha, tipo, vou analisar um indicador dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos para me entender o que cada um é. Então, o IDH é um dos primeiros. Eu tenho indicadores qualitativos e indicadores quantitativos. Os indicadores qualitativos é IDH. Dentro desse IDH, eu vou analisar a taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, taxa de analfabetismo. E dentro dos indicadores quantitativos, eu vou analisar praticamente números, né? Que é PIB, Produto Interno Bruto, e renda per capita. Ou seja, vocês sabem o que é PIB? Hã? É o que, professora? Vocês sabem o que é PIB? Não. Produto Interno Bruto. E o que é o Produto Interno Bruto? Gente, o Produto Interno Bruto é tudo aquilo que o meu país produz. São todas as riquezas produzidas por um país. Isso é PIB. Então, toda essa riqueza desse país, ela vai ser dividida pelo número de pessoas que habitam esse país. Então, eu vou ter a partir daí, o resultado dessa divisão será a renda per capita, ou seja, quanto cada pessoa teve desse produto interno bruto. Gente, o Brasil produz 100 milhões, por exemplo, e aí eu vou dividir pela população brasileira. Cada pessoa vai receber uma fatia, uma porção igual desse PIB. Vocês acham que na prática isso acontece assim mesmo? Não. Não. Então, vou contar uma historinha para vocês. Olha, no mundo nós temos muitas desigualdades, isso em todos os sentidos, econômicos, no sentido econômico, social, cultural. Então, nós temos
inúmeros tipos de diferenças nesse lindo planeta Terra. Dentre essas diferenças, uma bem marcante são os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Professora, por que você está falando isso? Bem, porque nós fazemos parte dessa dinâmica econômica, dessa divisão também. Nós temos o IDH como um indicador muito importante para definir o que é um país desenvolvido e o que é um país subdesenvolvido. E aí nós temos o grupo também dos países emergentes. Os países desenvolvidos, gente, geralmente ele vai ter um IDH alto. E como é que eu sei, professora, como é que eu consigo medir esse IDH? Oi. Pode falar um pouquinho mais alto? Posso? Deixa eu ver se isso aqui... É porque eu perdi meu fone. Eu achei outro fone para dar aula para vocês. Eu acho que esse daqui não está funcionando, mas não achei que eu vou comprar outro na cidade. Tem alguém escutando TikTok. Tem. Acabei de escutar a musiquinha. Ah, não, sei lá, daquela mulher cantando bem fraquinho. Gente, olha, é o seguinte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha. Esse período de pandemia, a gente, embora a gente tem muitos meses que nós estamos vivendo assim, né? Em adaptação a esse período. Tanto na escola, quanto em casa, quanto quem trabalha no trabalho. Então, são adaptações bem difíceis que todo mundo está fazendo. As aulas virtuais são aulas que nós podemos... Faz parte desse processo, na verdade. Né? Nós vivemos a pandemia, tivemos esse isolamento físico, né? Ou seja, nós não podemos estar em contato ainda, estar em uma sala de aula e seguir a vida de maneira normal. Então, nós temos esse ambiente, esse espaço virtual, né, para prosseguir com a vida. O importante, eu quero que nós professores, tenhamos consciência do quão esforçados vocês são e vocês estão sendo nesse período. Porque realmente as condições são mais difíceis. Mas, assim, eu quero que vocês entendam também que para nós professores, também as coisas são difíceis. Controlar, por exemplo, controlar turmas dessa maneira, planejar a aula de maneira que o aluno compreende e aprende o conteúdo. Então, o resultado das provas, o resultado dos trabalhos, não são só resultados. É muito significativo, porque isso mostra, isso é um conjunto, tá? Não é só a prova, nem só os trabalhos, é o conjunto da sua prova, do seu trabalho, da sua participação, das suas questões. Tudo isso forma um conjunto. Então, nos deixa muito satisfeitos, pelo menos estou falando por mim, né? Me deixou muito satisfeita os resultados que eu tive. Só que a gente precisa entender que, na hora da aula, tem que focar na aula. Já está difícil. E se a gente fica se dispersando em outros meios, as coisas dificultam bastante. Para você ter noção, eu deixo meu WhatsApp aberto, porque eu disse para vocês que vocês têm 3 vias de tirar dúvida. WhatsApp, na chamada e no chat. Então, quem não se sente à vontade para usar a chamada no chat, eu deixo a via do WhatsApp. Então, se eu ficar o tempo todo assim, ó, no meu WhatsApp, eu não vou conseguir focar em vocês, nem nas dúvidas, nem no conteúdo. Da mesma maneira, vocês. Então, vocês vão ter uma aula gravada? Vão sim, com certeza. Mas se você está aqui presente e tem dúvidas, a hora é essa de tirar a sua dúvida. Assistiu a aula, prestou atenção na aula, tem dúvida, anota na outra aula, pergunta. O importante é que vocês não fiquem com dúvida. O importante é que vocês levem isso a sério. Tudo bem? Então, olha, faltam 2 minutos para a gente terminar a aula. Próxima aula vai ser, no caso amanhã, será IDH, tá? Página 170 e 171. Então, vocês já aproveitam, dão uma lida nessas páginas para vocês já terem noção do conteúdo. E qualquer dúvida, anota, porque amanhã é o dia de tirar as dúvidas, tá bom? Tudo bem, meus amores? Tá ok, professora. Eu fiquei sumida porque eu tava só pegando alguma coisa pra comer, que eu não tinha comido nada ainda hoje. Tudo bem, tem que se manter de pé e firme, né, Larissa? Então, gente, eu entendo o problema da internet. Qualquer dúvida depois de assistir a aula, pode mandar. Manda pro meu WhatsApp, que aí eu dou uma olhada e amanhã eu já começo a aula explicando a sua dúvida, tá bom? Tchau, meus amores. Até amanhã.